Boa noite! Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Anote aí da Olho de Tigre. Hoje numa configuração um pouquinho diferente. Sempre estou eu e o Orlando Pavani aqui. Hoje ele não está aqui, infelizmente, mas ele está trabalhando, está em Pato Branco dando uma palestra. Então, enquanto ele está lá, eu estou por aqui. A gente divide tarefas e seguimos aqui na nossa missão. É um prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Márcia Pavani, nós somos da empresa Olho de Tigre, consultoria e treinamento, e toda semana temos este programa aqui, o Anote Aí, com um tema diferente relacionado a comportamento e à cultura organizacional. E o tema de hoje, para esse programa de hoje, é como criar micro-hábitos baseado no livro do B.J. Fogg, que é este livro aqui, ó. Então, eu vou falar aqui, hoje vai ser, geralmente a gente fala de um tema, hoje eu vou falar um pouquinho do livro que eu li o ano passado. É um livro de leitura muito fácil, não é um livro de autoajuda, daqueles que você pode tudo e consegue tudo, vai lá, não. É um livro que você precisa ler, reler, fazer suas anotações. Realmente ele te ensina aqui um passo a passo de como criar micro hábitos na vida e como esses micro hábitos podem fazer a diferença no seu dia a dia e nas suas questões aí. Eu vou começar falando um pouquinho, quando a gente fala de hábito, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar é assim, hoje a gente vive numa sociedade imediatista, né? E a gente quer, a todo custo e a qualquer maneira, mudar de hábitos do dia para a noite, e a gente sabe, ou pelo menos já experimentou isso algumas vezes, que não é assim que funciona. A gente sabe que para mudança de hábito necessita-se de dedicação, necessita-se, às vezes, de esforço, de buscar capacidades e habilidades, de estar congruente com os nossos sistemas aqui internos, com o nosso cérebro, com os nossos desejos, com as nossas emoções e muito mais. Então, antes de eu começar a falar de como criar os micro hábitos e esmiuçar esse livro aqui, a minha linha de pensamento, né? Porque ele é muito, muito detalhado, ele é cheio de gráficos e tabelas para que você pratique realmente os exercícios. Eu acho que vale eu falar um pouquinho do que é o hábito, né? Porque este livro aqui, ó, também ficou muito famoso, que eu também já li, O Poder do Hábito, mas ele é muito mais técnico, muito mais denso de ser lido. O Poder do Hábito tem quantas páginas? Deixa eu lembrar aqui de cabeça, não vou lembrar. Vamos ver, 300 e pouco, 300, quase 400 páginas, e o micro hábito é mais ou menos, são 333 páginas. Então, são dois livros densos, mas eu vou falar desse aqui hoje, tá? Quando a gente fala de hábito, no poder do hábito, o que é o hábito, né? Afinal de contas, é o hábito que nos faz fazer várias coisas na vida de forma automática. Então, o hábito, segundo este livro aqui, ó, este aqui, nada mais é do que um gatilho, uma rotina e uma recompensa que você tem. E você fica nesse círculo executando tarefas no seu dia a dia. Um exemplo muito tranquilo, muito fácil de ser dito aqui relacionado a hábito é o hábito de dirigir, né? Depois que você aprende, que cria as habilidades, que passa a primeira semana suando no volante e tudo mais, isso vira automático, isso vira um hábito. Então, tem gatilhos, que você cria gatilhos, quando você pega a chave do carro, parece que você liga uma chavinha aqui no cérebro, e você já tem o hábito de dirigir, você sai dirigindo muito bem, obrigado, graças a esse círculo de gatilhos, rotinas e recompensa. Porque se não tivesse isso, o que aconteceria? Cada vez que você pegasse a chave do carro, é como se você fosse a primeira aula da autoescola. Teria que começar tudo de novo. Então, e o hábito? O que ficou muito, muito, muito dito aí sobre o hábito
Em 21 dias, você consegue alterar um hábito. Lendo O Poder do Hábito, não os micro-hábitos, lendo O Poder do Hábito, não é bem assim. Antes, deixa eu lembrar o nome do neurocientista, Maxwell Maltz, ele disse que em 21 dias de rotina, você mudaria um hábito. E aí, depois, mais para frente, foi feito um estudo, né, na Universidade College de Londres, que diz que para a mudança de um hábito é necessário, em média, 66 dias. Então, para começar a nossa conversa aqui, eu quero te fazer algumas perguntas. Né? Umas perguntas, eu quero colocar aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só me colocar aqui no chat que eu vejo e eu vou até colocar aqui. Hoje eu estou sozinha aqui pilotando a nossa máquina, o nosso estúdio. Aí, se eu tiver alguma dificuldade, me perdoem, mas eu estou aqui com toda a dedicação. Primeira pergunta: quantas vezes hábitos comuns que a gente ouve falar e hábitos comuns que as pessoas, geralmente, quando vêm para os nossos treinamentos comportamentais, fazem a pergunta: olha, eu estou querendo emagrecer fazem 5 anos e eu não consigo. Todo começo de ano, eu faço promessa que eu vou andar 1 hora por dia para chegar no final do ano, estar tranquila para o verão do próximo ano. E quantas vezes isso já foi a promessa de começo de ano, né? Para você, para mim, isso é válido para mim também. Então, quanto tempo a gente dedica fazendo promessas, colocando no papel metas e hábitos que queremos? Eu quero ler um livro por semana e sequer abre o livro. Então, quando eu li O Poder do Hábito, que é esse aqui, eu entendi algumas coisas, mas quando eu li este livro aqui, que é o que nós vamos falar hoje, eu entendi que a diferença de você fazer promessas estrondosas e não conseguir dar o primeiro passo do que você cumprir micro-hábitos e fazer com que eles se tornem um hábito futuro. Então, eu vou falar um pouquinho aqui da abordagem do micro-hábito, que eu até tenho uma colinha aqui, porque faz tempo que eu li, então todo livro que eu leio, eu até vou dar um exemplo aqui para vocês, não sei se ajuda alguém que está aí me escutando. Todo livro que eu leio, eu faço um resumo para mim, e eu tenho isso aqui guardado numa pasta, porque às vezes eu quero lembrar de uma coisa, eu não preciso pegar o livro, eu pego o resumo, está tudo aqui. Então, meu resuminho está aqui, eu tenho guardado. Todo livro eu tenho o hábito de fazer um resumo com o que eu acho mais relevante para mim, além de rabiscar todo o livro, né? Eu não sei se você que está aí desse lado também é assim, mas eu não consigo ler o livro se eu não rabisco tudo. Tem gente que fala assim, poxa, mas estraga o livro. Mas o livro é meu, eu adoro o livro, por isso que eu não consigo ler no Kindle. Talvez seja o meu novo micro-hábito que eu tenha que exercitar. Então, ele fala o seguinte aqui, o B.J. Fogg. Ele fala que a mudança é fácil, uma vez que ela comece a crescer por si só. Isso está na contracapa do livro. E quando a mudança é fácil, a partir do momento que ela começa a crescer por si só, demanda de uma dedicação para você começar. Ele fala assim, não adianta você fazer promessa grande, você tem que começar com micro do micro do micro do micro do micro do micro em relação àquele hábito que você quer criar. Então, assim, para você mudar de hábito, ele fala que você precisa de 3 coisas. Ter uma epifania que é assim, uma compreensão repentina, uma iluminação em relação a alguma coisa, aí você realmente muda. Você precisa mudar o ambiente que você está para conseguir mudar o hábito algumas vezes, e você precisa mudar o hábito que você quer ou que você não quer mais ter em pequenas doses. E é isso que eu vou falar aqui. O microhábito, o que é um microhábito? O microhábito é uma adoção de comportamento que você deseja incorporar na sua vida, mas que ele venha de forma natural. O que a gente faz? Em geral, eu me incluo neste comentário. A gente fala, vou fazer atividade física.
E o que você faz? Você se dedica com a motivação de um leão na primeira semana. Na segunda semana, o leão já está meio manco. Na terceira semana, esse leão vira um gatinho. Na quarta semana, o gatinho nem para academia vai mais. E não existe uma constância, porque isso não entrou de uma forma natural na sua vida, como entraria o micro-hábito, e eu vou explicar aqui o porquê. Ele fala que os micro-hábitos, eles podem começar com 30 segundos, que ele chama de momento Maui. Maui. Um micro hábito muito simples de ser feito e que eu fiz assim que eu li o livro é que quando você acorda, o acordar é um hábito, você acorda ou porque você vai trabalhar, ou porque você tem coisas a fazer, ou porque você vai levar o filho na escola, ou porque você precisa cuidar do cachorro, ou porque você tem médico. Todos os dias a gente acorda, graças a Deus. E quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Sai para escovar os dentes. Perfeito. Então ele fala assim: o que dura 30 segundos. Se você, ao acordar, quando você coloca o pé no chão, em geral eu não falo nada, eu saio andando e eu não fazia nada. Eu colocava os meus chinelinhos e escovava meus dentes e fazia toda a higiene pessoal, né, de toda manhã que a gente faz. E a primeira sugestão que ele dá é assim: quando você acordar, pense numa frase que você gostaria de falar para você todas as manhãs, ou uma frase que vai te dar energia para fazer deste momento um momento especial para você. Então, ele sugere aqui assim, ó: hoje o meu dia vai ser ótimo. Você colocou o pé no chão, hoje o meu dia vai ser ótimo, e vai escovar o seu dente. É botar o pé no chão e falar: hoje o meu dia vai ser ótimo, e vai escovar o seu dente. É uma coisa muito sutil, é 30 segundos, não é mais do que isso, menos até. É 5 segundos se você marcar no relógio. É menos até. E isso vai acontecer. No primeiro dia você vai fazer, no segundo você vai fazer, no terceiro você vai fazer, no quarto você vai fazer, porque o ato de levantar da cama e pôr o pé no chão, você já o faz naturalmente. Você vai agregar um micro hábito nessa situação que você já faz naturalmente. Então não existe um esforço, só existe uma motivação, não é nenhuma motivação, é um prompt que ele fala, que eu vou explicar aqui já o que é, para você. Então você acordou, botou os pés no chão, hoje meu dia vai ser ótimo. Você já acorda de uma forma diferente do que você acordar e falar assim: meu Deus, tenho que acordar. Eu admiro de coração quem acorda assoviando como o Pavani. O Pavani acorda assoviando. Para quem não conhece o Pavani, ele é meu marido. Eu digo a ele que ele acorda com roxinol na boca, que ele acorda assoviando. Eu admiro as pessoas que acordam dessa maneira. Eu não acordo. O Clóvis de Barros Filho diz que essas pessoas não são normais. Mas tá tudo certo, cada um acorda de um jeito. Então eu falei assim: olha, já que eu não acordo assim, eu vou incrementar, vou fazer o experimento de criar esse micro hábito para mim. E hoje isso virou tão natural, tanto quanto acordar e pôr os pés no chão, quanto falar a frase. Pode ser esta, pode ser qualquer outra que faça sentido para você. A primeira coisa do micro hábito, ele tem que fazer um sentido para você. Qualquer coisa que a gente faça, nós temos que sentir isso, na emoção, na pele, nos poros, porque falar por falar, daqui 15 dias você não fala mais. Então, pense numa frase que seja muito relevante para você, você fala: e vai escovar os seus dentes para fazer a sua higiene. Essa é a primeira coisa que ele fala. E o micro hábito, o micro hábito, ele depende de uma composição. Então, ele diz o seguinte: que o micro hábito é uma coisa imediatista a princípio. Imediatista. Dentro de uma coisa natural, você insere esse micro hábito e que ele é instantâneo, que você não sofra para fazer ele. Que ele vire uma coisa natural na sua vida, tanto quanto colocar o pé no chão, tanto quanto escovar o dente. Uma outra coisa, enquanto você escova os dentes, você acabou de escovar os dentes, qual é o outro micro hábito que você pode agregar na sua vida, por exemplo, né?
Eu acabei de escovar os dentes, eu vou tomar um copo d'água, que eu não tomo muita água, por exemplo. Então, todo dia depois de escovar os dentes, você vai até a cozinha e toma um copo d'água. É um novo micro hábito que você está colocando dentro de uma coisa que você já faz. Então, isso sai de forma muito mais natural, muito mais tranquila e muito mais leve. Então, eu vou explicar para vocês. E ele diz o seguinte, que toda vez que você faz isso, que você cria um micro hábito na sua vida, você tem que ter o hábito de comemorar. E o comemorar, eu vou explicar aqui, passo a passo, como é se comemorar, tá? Então, eu vou agora vou colocar aqui para vocês, eu vou abordar aqui, capítulo por capítulo que ele fala, um pouquinho, explicando um pouco, é claro que eu não vou poder falar tudo, porque o livro realmente é um livro que eu não ganho nada para fazer propaganda do livro, eu não conheço o autor, mas é um livro que fez uma diferença para mim, por isso que eu resolvi falar hoje aqui, mesmo no stand do Pavani. É um livro que fez a diferença para mim e me fez criar hábitos novos que eu não tinha e, de fato, funciona. Então, é um livro que você precisa ler, não é um livro que você vai ler só na cabeceira da cama e vai jogar lá. É um livro que você vai ler, vai ter um caderninho do lado, vai fazer anotações. É um livro que ele te ensina o passo a passo, de fato, como criar micro-hábitos. E ele diz o seguinte, que para criar micro-hábitos, você precisa de um comportamento que ele coloca as células, uma fórmula CO, que é igual a MCP, que é motivação, capacidade e prompt. Então, para você criar um novo comportamento de hábito, você precisa de uma motivação, de uma capacidade e de um prompt. Só que essa motivação, essa capacidade e esse prompt precisam acontecer simultaneamente. E aí ele vai esmiuçar um pouquinho do que é isso, por qual razão que isso tem que acontecer simultaneamente. Porque quando você tem uma motivação muito para você criar esse novo comportamento, esse novo hábito, quando você tem uma motivação, você tem um determinado desejo de alcançar alguma coisa, né? Não, eu preciso alcançar isso. Mas às vezes você só tem motivação, mas você não tem uma capacidade necessária para. Vou dar um exemplo muito simples. Você tem uma motivação, putz, eu escalar o Everest. Vou escalar o Everest porque eu sou demais. Você tem capacidade para escalar o Everest? Não, não tem. Então, você vai precisar se capacitar para, você vai precisar aprender para. E, além disso, você vai ter que adotar o prompt. É como se fosse o gatilho. O que te leva a fazer isso? Né? O prompt, assim, mas para que você quer fazer isso? Qual é a razão? Qual é o objetivo? Além da motivação, além da capacidade, você tem que ter uma coisa que te starta a levar isso. Os três juntos vão te fazer ter esse novo comportamento de escalada, por exemplo. Mas ele fala o seguinte, ele dá um exemplo muito claro de motivação. A motivação, o capítulo chama Motivação, Foco no Ajuste, para vocês terem uma ideia. A motivação, por mais que você tenha o comportamento, vamos lá, vou repetir aqui a fórmula, porque eu não sei se alguém chegou agora, a fórmula do designer, né, de micro-hábitos, é assim, para você ter o comportamento novo do micro-hábito, vou repetir, você precisa de motivação, capacidade e prompt, certo? Certo. Então, vamos lá. Vou até colocar aqui, deixar passando aqui o tema de hoje, porque para quem está entrando agora, entender um pouquinho do que nós estamos falando. Então, comportamento, motivação, capacidade e prompt. Ele fala que a motivação, e a gente sabe muito bem disso, que a motivação é uma coisa complexa e inconstante. Porque se você quiser criar esse novo hábito e só tiver a motivação, essa motivação, no meio do caminho, ela pode se desfocar por alguns motivos. Ele dá um exemplo muito interessante da Sandra e do Adrian, que era um casal que queria uma casa que tivesse um deck no fundo, casa americana, né? Que tivesse um deck no fundo, com quintal, um backyard e tal, mas num bairro específico, e eles acharam esta casa, só que era uma casa muito velhinha, e eles ficaram enlouquecidos pela casa, compraram a casa, porque a casa era tudo que eles queriam, mas eles viram a casa, foram até o fundo da casa, chegou no deck, eles viram que o quintal, que o backyard não era tudo aquilo que eles imaginavam. Tinha grama, precisaria de cuidado, precisaria ser transformado tanto quanto a casa.
Mas a casa era tão maravilhosa, tão agregadora de valores para eles, que eles compraram a casa. Primeira coisa, fazer a lista do que precisava fazer na casa. Compraram todos os materiais e começaram a cuidar da casa para deixar ela com a cara deles, do jeito que eles sempre sonharam, com a parede cinza, com o negócio, né, todo bonitinho, perfeito, sem essa motivação lá em cima. Quando chegou no final da casa, que estava tudo pronto, que chegou no deck, eles se depararam com o quintal. E quando você usa só a motivação para mudar um comportamento, essa motivação ela vai se transformando, ou porque não deu certo um projeto dentro da casa, ou porque está faltando dinheiro, ou porque você não tem mais energia, ou porque você não tem a capacidade para cuidar daquele quintal, ou porque você nunca cuidou de jardim, todas as plantas da sua casa morrem, e você percebe que não adianta ter só a motivação. E aí você começa a startar gatilhos, coisas lá de trás. A Sandra, por exemplo, ele dá um exemplo aqui, que ela lembrou que ela tinha que passar o cortador de grama no quintal dos pais, e ela odiava fazer isso. E quando chegou, eles se depararam com aquele quintal, o que aconteceu? Aquele sonho, aquela aspiração que ele fala, que você tem que ter uma aspiração para a realização de um novo hábito, aquela aspiração que eles tinham da casa de boneca perfeita, chegou no quintal, essa aspiração quase morre. Porque a aspiração quase morre, porque fala assim, e agora? Como que nós vamos dar conta? Deixa eu botar um. Opa! Peraí. Tem um comentário aqui que eu nem vi. Boa noite. Tem gente me dando boa noite aqui. Boa noite, pessoal que está aí. Eu não vi. Eu estou aqui focada com vocês. Eles quase morrem, porque falam, putz, a gente não tem a capacidade para cuidar desse jardim, a gente não entende de jardinagem, não entende de piscina, não entende de nada. Então, quando você for criar um micro hábito, a primeira coisa que você tem que ter, ele fala muito claro aqui, que você precisa entender a diferença de aspiração, resultado e comportamento. Você tem uma aspiração para conseguir algo. Eu quero, por exemplo, me estressar menos. Mas é uma coisa, me estressar menos é uma coisa não muito mensurável. Eu quero me estressar menos, tá? Mas e aí? O que você vai fazer com isso? O que te falta? Que capacidade você precisa ter para fazer isso? O que você vai fazer para resolver isso? Então, o comportamento é algo muito, muito, muito específico. Para criar um comportamento que tenha motivação, capacidade e prompt, você precisa se policiar principalmente na motivação, na capacidade e no prompt. Essas três coisas têm que andar juntas, porque vai chegar um momento, se você só tiver capacidade para fazer uma coisa, mas não tem a menor motivação, também não vai adiantar. Se você tem o start para fazer a coisa que é o prompt que a gente fala, mas não tem nem capacidade, não, eu sei, eu sei que dá, mas e aí? Você tem capacidade para? Você tem motivação para? Um exemplo que eu acho muito interessante dar aqui é o seguinte: não é porque você comeu salada no jantar desta noite que você vai emagrecer os 5 quilos que engordou no carnaval, entendeu? Não é assim que funciona. A gente sabe que não é assim que funciona. Então, você precisa de ajuste. Então, ele ensina o seguinte: que quando você tem um desejo, você tem que criar uma nuvem de uma nuvem. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o desenho, até para mostrar para vocês, que é bem interessante. Uma nuvenzinha. Cadê a nuvenzinha? Vou achar, gente, a nuvenzinha. Peraí, fiquei comigo. Quando você quer mudar um comportamento, é sempre assim, né? Quando a gente quer achar as coisas, a gente não acha. Achei, não. Ainda não. Não, eu não marquei a nuvem, por isso que... Enfim, achei! Aqui, ó. Dá para vocês verem aí, ó. Reduzir o estresse, tá vendo? Uma nuvem de comportamento. Então, ele fala o seguinte, que quando você quer reduzir, se você quer mudar um comportamento seu, aqui no exemplo, no livro dá reduzir o estresse. Então, ele fala assim, nessa nuvem, você vai fazer o que a gente chama de brainstorming, um toró de parpite, né? Tem muita gente que fala que é toró de parpite.
Você vai pegar o hábito que você quer criar e vai linkar em volta dele pelo menos 10 comportamentos que te levam, que você consegue imaginar dentro da sua naturalidade, o que você poderia fazer para que esse nível de estresse diminua. Seja ele, olha, para diminuir o meu estresse, eu posso, toda noite, quando eu chegar em casa, tomar banho, jantar, eu vou passear com o meu cachorro até a esquina e volto. Esse pode ser um. Brincar com meu filho meia hora pode ser outro. Fazer meditação assim que eu terminar de jantar, para eliminar o meu estresse do dia, eu vou fazer 5 minutos de meditação. Não estou falando 10, estou falando 5. Depois que eu chegar do trabalho, eu vou ler um livro. Só que ler o livro, lembra que eu falei lá no começo? É muita coisa. Para você que nunca lê, então você tem 2 coisas a fazer. Diminuir o estresse e ler um livro por semana. Então, você já tem 2 comportamentos aí para você trabalhar um micro-hábito. E aí, você vai linkar todos os comportamentos que você acredita que dentro daquilo que você já faz, de chegar do trabalho, após tomar banho, após almoçar, seja lá onde for, qual comportamento você poderia agregar naturalmente ali, e escolher dessa nuvem de 10, por exemplo, quais os 5 que você acha que te chama mais atenção, que você acredita que com mais naturalidade possível você vai fazê-lo. E escolhe um deles, pelo menos, e coloque em prática. Imagine que você quer ler um livro por semana. Então, qual comportamento você poderia fazer, já que você não tem nenhum hábito do livro? Um comportamento que funcionou aqui muito, eu vou falar, eu já tenho o hábito de ler, mas eu queria ler um livro em específico que eu estava enrolando há muito tempo, porque é um livro muito grosso, eu ainda estou lendo ele. E eu falei, poxa, mas esse livro, eu quero criar o hábito de lê-lo, mas está me fazendo, está dificultando isso. Então, eu fiz isso, para eu criar esse micro hábito, o que eu fiz? Ao invés de você ir ao banheiro fazer suas necessidades com o celular, eu botei o livro no banheiro. Certo? E aí, qual é eu falei, dentro do meu dia, onde que eu posso encaixar esse livro de uma forma que ele não me incomode, de uma forma que ele não me atrapalhe, de uma forma que eu não faça disso, um sofrimento, que eu não tenha motivação para ler ele, que aí, capacidade eu tenho? Tenho. Motivação para ler ele? Tenho, porque eu quero ler ele há muito tempo. Eu só preciso encontrar onde encaixar ele, que é o prompt dentro da minha vida. E eu falei, ao invés de ir para o banheiro com o celular, o que eu fiz? Eu botei o livro no banheiro e eu falei assim, eu vou ler o livro inteiro no banheiro? Não vou. O que ele fala? Dentro dos comportamentos, você vai diminuindo até encontrar um micro hábito que você vai criar, o menor deles, para você incorporar no seu dia, e a partir daí, esses micro hábitos, vai chegar um momento que ele vai virar um hábito. E aí, isso vai incorporando na sua vida e você vai criando outros. E aí, o que eu faço? Toda vez que eu vou ao banheiro, como todo mundo vai, isso é muito natural, né, no ser humano, eu me propus a ler um parágrafo. Não é um capítulo, veja, não é um capítulo. Qual que é a menor coisa que eu posso fazer? Se eu ler uma linha, eu não vou entender. Porque vai ficar faltando coisa. Então, eu me propus a ler um parágrafo. Eu estou terminando o livro. Então, é uma coisa, são micro atitudes que te fazem chegar a algum lugar. E aí ele faz o seguinte, uma pergunta que ele faz assim, qual o comportamento que você teria de uma única vez? No meu caso, uma única vez eu vou ao banheiro, toda vez que eu vou ao banheiro, então eu leio um parágrafo do livro e eu estou terminando o livro. Aquele em específico, eu já tenho o hábito de ler, leio muito, mas aquele é um livro denso, é mais difícil de ser lido, é um livro muito grosso, que requer tempo, requer raciocínio. Então, a gente está no banheiro, por mais que ele fale, é um momento de concentração, às vezes. Então, você fica lá, lê e reflete sobre aquilo. Pode até parecer engraçado, mas funciona. Funcionou para mim, e eu tenho certeza que vai funcionar para você que está aí me escutando do outro lado. Boa noite, Ricardo, Alexandre e todos os que estão aqui, tá? Não vou colocar nomes aqui, porque senão eu vou ficar só colocando nome. Eu não tenho a habilidade que o Pavani tem, então estamos aqui. E aí ele fala quais novos hábitos você criaria, e não só isso, quais os novos micro hábitos que você criaria, mas como também ele fala
quais os hábitos que você não quer ter mais. E aí você começa, por exemplo, as pessoas... uma menina deu um exemplo de roer unhas. Então, ela criou um micro-hábito do que ela poderia fazer. Então, depois ela criou o micro-hábito do seguinte: depois que ela escovasse os dentes, ela ia passar nas mãos, nas unhas, um líquido que, se você bota a mão na boca, ela é amargo, né? Como se fosse uma Novalgina muito forte. E para que ela parasse de roer unhas, e funcionou. Porque todo dia ela passava, e as unhas foram hidratando, as unhas foram crescendo, e funcionou, e hoje as unhas estão muito bem, obrigada. Então, são micro coisas que você faz para que você tenha sucesso. E aí, uma das coisas que ele fala, num outro capítulo, é sobre a capacidade. Lembra que eu falei? Comportamento é igual motivação, capacidade e prompt. A capacidade, ele fala para você, primeira coisa, para você ir com calma. Porque é um exemplo que eu dei lá do Everest. Ir com calma, eu vou dar um exemplo meu, agora veio aqui na minha cabeça um exemplo que é verdade. Eu quis fazer o caminho de Santiago de Compostela, não sei se todo mundo conhece, mas é um caminho que tem lá famoso, que ficou famoso por causa do Paulo Coelho, que é no norte da Espanha, que você faz. Eu não fiz por cunho religioso, eu fiz porque eu queria fazer um desafio sozinha e fui fazer o caminho de Santiago de Compostela. O que eu fiz? Eu tenho capacidade para? Não, vou treinar aqui. Primeira coisa, motivação eu tenho? Tenho. Minha motivação para este comportamento de desafio era viver alguma coisa sozinho, um desafio sozinha, para entender as nossas questões aqui. Esse foi meu motivo. E aí, a capacidade eu tinha? Não, eu fui treinar essa capacidade, eu treinei aqui, mas treinei na esteira, né? Só que Caminho de Santiago é montanha acima e montanha abaixo. Quilômetros e quilômetros por dia, 25 quilômetros por dia a pé, 15 quilômetros por dia a pé, tem dia que é 17 quilômetros por dia a pé. O dia que tem menos quilômetros é uns 12, 11, depende da sua capacidade, com uma mochila de 10 quilos nas costas. Então, eu tinha a motivação, ao meu ver, eu tinha a capacidade e eu tinha o prompt que eu me coloquei à disposição para ir. Só que a gente sabe que quando eu cheguei, fui fazer o caminho, só que as coisas, quando você tem a motivação, eu tinha muita motivação. Eu fui entender depois que eu li esse livro. Eu tinha muita motivação. Mas as outras coisas, a capacidade, eu não tinha capacidade plena. Eu teria que ter treinado pelo menos mais 2 anos e meio trekking, subindo e descendo montanhas aqui no Brasil, para depois ir para a Espanha. Mesmo assim, eu fui até lá e andei 370 quilômetros a pé. E me machuquei meus pés. Até hoje eu tenho um problema no meu tendão do pé, por conta da bota que eu usei, enfim. Eu tinha capacidade? Não tinha, então não funciona. Então, talvez o meu micro hábito para ir para lá seria, primeira coisa que eu deveria ter feito é ter colocado a bota aqui, por 1 ano em casa, para usar dia a dia. Para me acostumando, para a bota virar uma coisa natural na minha vida, como o micro hábito para depois partir para mochila, para roupa, para intempérie do tempo, andar 8 horas na chuva e tudo mais que eu passei lá. Então, quando ele fala de capacidade, para você tomar cuidado, porque não adianta, se você que não toma água, chegava assim, vou tomar 5 litros de água por dia. Não vai. E outra coisa, né, que ele fala, ele vai falar do prompt aqui. O exemplo da água é um exemplo bom, porque ele fala o seguinte: eu fiz isso também. É bom que eu estou dando exemplos meus aqui, né? O prompt é alguma coisa que te estimule a. Então, eu não bebia água, eu coloquei no meu celular aqui um aplicativo que me avisava, há muito tempo atrás já, me avisava a cada 1 hora para eu levantar e tomar água. Tocava aqui, vai tomar água. Só que isso é frágil, porque às vezes tocava isso aqui, eu estava no meio de um treinamento, dando um treinamento, como eu estou falando aqui com vocês. Eu ia tomar água? Não ia. Às vezes eu estava no supermercado fazendo compra, eu ia parar para tomar uns 250 ml de água? Não ia. Então, você tem que achar um prompt, uma coisa que te starta, que não seja frágil. É que ele fala, cuidado com os elos que você cria nesse caminho, porque esse elo pode ser frágil e você
acaba virando escravo dessa própria coisa aqui, sem. É o que a gente faz com o despertador, né? Ele dá um exemplo no livro da menina que não acordava, ficava na tela aqui, horas na tela do celular, e não ia para academia, porque tá fácil. Ela só mudou o hábito quando ela mudou o celular de lugar, botou o celular na cozinha. Porque quando ela levantava, o que ela fazia? Primeira coisa, primeiro micro hábito que ela criou, vou botar o tênis. Quando o tênis virou natural, ela falou assim, agora eu consigo ir para academia. Então, são pequenas mudanças que você vai fazendo, que vão agregando naturalmente na sua vida e que você consegue resultados contundentes, resultados muito interessantes. Foi isso que aconteceu comigo e eu tenho certeza que isso que vai acontecer com você que está aí do outro lado. E aí, uma das coisas que ele fala, que são coisas que é bem interessante no prompt, que o prompt, ele tem que estar alinhado a existem 3 tipos de prompts na vida. Que é um prompt pessoal, que é quando você mesmo faz sozinho. Um prompt pessoal que você faz sozinho, você come sozinho, você já aprendeu, você já criou o hábito. Lembra que eu falei lá no comecinho? O gatilho, a rotina e a recompensa, né? Que você aprendeu lá com a mamãe, comer sozinho e tal. Esse você já aprendeu. Então, esse é um prompt pessoal. Você já sabe fazer isso sozinho, está tudo bem. Tem o prompt de contexto, que você induz as pessoas a fazer alguma coisa. O aplicativo de beber água me induzia a beber água. Mas, para você criar um comportamento, você precisa de um prompt de ação, que te faça agir. E ele dá um exemplo muito interessante no livro, que é o seguinte, que todo sábado ele tinha que cuidar das plantas da casa. E essa coisa ele nunca teve muito hábito porque você cria uma âncora, né? O prompt é uma âncora para você fazer aquilo. E ele falou assim, putz, mas eu não sei cuidar da planta, como que eu vou cuidar da planta? E passava o sábado, ele errava a planta, passava o sábado, ele não aguava a planta, não cuidava da planta, até que ele falou assim, o que eu posso fazer? Criou a nuvem lá, que eu falei de comportamento, viu todos os comportamentos, linkou os 3 principais, escolheu o micro hábito que ele podia fazer. O micro hábito que ele podia fazer, ele plastificou uma folha 4, escrito o seguinte, cuidar das plantas do jardim. E colocou um post-it como esse aqui, né? Um post-it. O micro hábito dele no sábado de manhã, após o café, era mudar o post-it de lugar. E mudando o post-it de lugar, automaticamente ele ia cuidar das plantas. Então, depois de tomar café, mal acabava de tomar café, ele já mudava o post-it e já ia para o jardim, já ia cuidar lá das plantas. Então, isso acontece de um micro hábito, ele vai incorporando na sua vida de forma muito natural. Eu até marquei aqui atividades matinais que ele sugere aqui no livro, eu vou ler para vocês. Ele, né? Depois que eu botar os pés no chão, eu vou falar, de repente, a frase que eu sugeri para vocês. Depois que eu me sentar na cama, eu vou agradecer pelo dia. Tem gente que agradece, tem gente que não, depende da religião, né? Não cabe aqui a nós falar. Depois que eu desligar o alarme, eu vou levantar e vou colocar o tênis, por exemplo, para criar o micro hábito do tênis para depois ir para a academia. Depois que eu ligar o chuveiro, eu vou. De repente, enquanto está no chuveiro, está ouvindo alguma coisa, um mantra, sei lá, né? Cada pessoa tem um. Depois que eu pentear o cabelo, eu vou tal coisa. Aí ele tem prompts aqui para tarde, por exemplo. Depois que o meu telefone tocar, eu vou. Depois que eu desligar o telefone, eu vou. Depois de cada cafezinho que eu tomar no escritório, o que eu vou fazer? Vou organizar minha mesa do escritório? Porque tomar um cafezinho no escritório é uma coisa muito comum. As pessoas vão tomar um cafezinho, bate um papinho, aí você chega, a tua mesa está uma zona. De repente, você pode criar esse micro hábito. Eu tomei o cafezinho, eu dou uma organizada na minha mesa e continuo o meu dia. Você incorpora isso no seu dia. Porque o prompt de tomar o cafezinho você já tem. E aí ele fala, depois que eu lavar a louça, depois que isso. Ele dá um exemplo de uma pessoa, que não vou lembrar o nome aqui exatamente, e ele fala que a cozinha estava sempre uma bagunça, a bancada da cozinha estava sempre uma bagunça, e ela começou com o micro hábito, assim, depois que eu chegar aqui ao jantar, pendurar a chave, o que eu vou fazer? Eu vou tirar um prato da bancada. É o micro. Do máximo, você pega o micro. Eu vou tirar um prato da bancada. Aí passava lá, um prato da bancada. Um prato da bancada. Quando um prato da bancada virou natural,
Ela tirou 2 pratos, 3 pratos, 4 pratos. Aí chegou um momento que ela viu que isso virou tão natural que ela ia dormir e a cozinha estava impecável. E amanhecia o dia de uma nova forma. Aqui ele esmiuça isso de maneira absurda, com milhares de exemplos, com milhares de formas, com milhares de coisas para vocês aqui. E ele fala o seguinte, que além disso, você tem hábitos de meio tempo. Hábitos de meio tempo é bem interessante, eu achei. Enquanto você toma banho, o que você pensa quando você toma banho? Tem gente que não pensa nada, né? Mal se esfrega. Tem gente que fica com o YouTube. E tem gente que... aqui ele criou o hábito, assim, enquanto ele toma banho, agradecer 3 coisas que quando chega de trabalho, chega exausto do trabalho. Quando você chega do trabalho, você vai tomar o seu banho. E você, enquanto você toma o banho, você, assim que eu ligar o chuveiro, caiu água na cabeça, deixa eu pensar 3 coisas do dia que eu sou grata por elas. É um hábito de meio tempo. Enquanto você faz uma coisa, você já está fazendo outra. Um exemplo interessante que ele dá é da fila do banco, né? Tem gente que odeia ficar na fila do banco. E não é nada agradável, a gente sabe que não é nada agradável ficar na fila do banco. Mas ao invés de você ficar reclamando da fila do banco, ou ao invés de ficar rolando isso aqui sem o menor sentido, sem pensar em nada, de repente começa a exercitar o equilíbrio, né? Porque depois, com a idade, a gente vai perdendo equilíbrio. Fica num pé, fica no outro, ou cria uma outra coisa, ou pensa numa outra coisa, ou que é para quem é mais religioso, aproveita a fila do banco para fazer uma oração, uma meditação transcendental, enfim. Usa o tempo a seu favor, não contra você. E aí ele fala assim, que tem o hábito pérola. O hábito pérola, com o micro hábito pérola, é o seguinte, ela dá um exemplo de uma mulher, da Amy, que ela tinha um problema sério com o ex-marido, né? E ele a ofendia por conta de filhos, aquela história toda, aquela história que se repete no mundo, para todo mundo, para todas as famílias em geral. E toda vez que ele a ofendia, ela ficava mal e tal. E ela falou, mas o que eu posso fazer para mudar esse sentimento? Toda vez que ele me ofendeu, o que eu posso fazer? Ela criou a nuvem, criou todas as coisas, os comportamentos que ela achava que ela podia fazer, e escolheu lá o que ela poderia, porque isso era muito frequente, né? No caso dela. O que ela poderia fazer? E aí ela falou assim, toda vez que ele me ofender, ou a gente brigar, ao invés de eu revidar e estragar o meu dia, eu vou fazer algo para mim, de autocuidado para mim. Então, toda vez que ele ligava para ela e falava alguma coisa, ela parava, eu assim, aconteceu, vou ouvir minha música favorita. Desfocava daquilo e continuava o dia. Então, cada vez que acontecia isso, e ela foi, e chegou uma hora que as discussões acabaram, porque isso era uma constante na vida dela, é um hábito ruim que ela tinha, né? Que ela não gostava. Era uma constante, porque ele falava, ela revidava, ele falava, ela revidava, ele falava, ela parou de revidar e começou a cuidar dela. Então, cabe a você criar esse novo comportamento, né? Não adianta você também delegar um hábito a quem está com você. Ah, você também não me ajuda. Não tem essa, você também não me ajuda. Cada um com o seu cada qual. O hábito é seu, o micro hábito é seu. Não adianta falar assim, mas você fica com a televisão ligada, você também não me ajuda a ler. Mas escuta, quem que quer criar ou tirar o hábito bom ou ruim? É você, não é o outro. Então, cabe a cada um de nós criar esses hábitos e esses micro hábitos. Os micro hábitos não vão acontecer, porque ele fala lá que você vai criar tudo isso e a cada vez que você conseguir, você tem que comemorar, lembra? E ele dá umas frases de comemoração aqui, que eu até deixei aqui para ler para vocês. Tem, 100 formas de comemorar e sentir o brilho, porque ele fala que não adianta você criar esse micro hábito e não sentir isso que você está fazendo. Ele fala, putz, uma comemoração que ele fala, yes! Ele tem um exemplo dele muito interessante, que ele fala que ele não gostava do desafio dental. E aí ele foi lá e ele fez um micro hábito de passar fio dental em um dente. Um dente de manhã. Ele passava... Primeiro, o que ele precisou fazer para chegar nesse hábito? Ele teve que descobrir qual era o fio dental para passar nos dentes que ele mais se adequava. Porque existem vários tipos. Tem gente que é fita, tem gente que é mais fino, mas se usa aparelho, tem que ter o passa-fio. Então, cada um tem um... Primeira coisa que ele fez, deixa eu ver, foi testando. Primeira coisa, qual é a capacidade que eu preciso para ter isso, como lembra? Motivação, capacidade e o prompt. Então, toda vez depois que ele escovava os dentes,
Ele foi criar a capacidade. Bom, escolheu a fita dental, que era mais larga, enfim. Ele passou em um dente. E aí ele fala assim, e toda vez que ele passava em um dente, ele olhava no espelho e falava, yes. Mas olhava para ele. Então, cada vez que você consegue o micro hábito, que seja de levantar, pôr os pés no chão e falar assim, o dia vai ser ótimo. Ou um estalar de dedos, aqui ele dá... ele fala assim... Ou então, né, tem gente que dá... vou até botar aqui. Os 2 polegares, assim, ou um soquinho no ar, vitória, vamos lá, isso aí, você é o cara, você é foda, e não, perdão a palavra, que não pode falar, que isso, e bater a palminha, ou um tamborilar. A gente sabe, eu sou demais. Algo que é você com você. É uma coisa sua, porque isso é uma emoção. Porque o que acontece? Ele fala o seguinte, quando você vai criando novos micro hábitos, isso vai te dando um incentivo, vai te dando... Quando você tem estímulos que vêm de você para você, você vai se sentindo mais confiante, você vai vendo que isso de fato está funcionando, você vai se empoderando, né, vamos dizer assim, do que é seu. Então, a comemoração é, de fato, muito contundente, ela tem que acontecer para que esse micro hábito, de fato, funcione. Eu, quando leio um parágrafo, né, daquele livro, que é um livro que eu falei, eu termino de ler o parágrafo e falo, mais um. Porque tem um espelho no banheiro, eu faço mais um. É como se eu cumprimentasse a menina que está do outro lado. Isso aí. Estamos caminhando. Isso vai agregando a gente um senso de pô, consegui, mais uma coisa. Não são derrotas, não é assim, puta, não li o livro de novo, não abri o livro de novo. É o contrário. Você mesmo vai se estimulando, se automotivando, se autocuidando e criando capacidades e meios para que isso aconteça da melhor forma possível. Tá bom? Então, assim, essas emoções têm que estar ligadas. Emoção é tudo, gente, na vida. A gente diz aqui nos nossos treinamentos que se não arrepiar o pelinho, se você só, de fato, muda alguma coisa quando você sente ela. Ou porque você sentiu muito medo, ou porque você sentiu muita raiva, ou porque você sentiu muita vergonha. Quando você sente, de fato, algumas coisas, vou mudar, nem que seja... Né? Às vezes a gente precisa de um ódio para as coisas funcionarem. Então, pense nisso. Né? Eu achei esse livro espetacular, eu vou indicar para todas as pessoas e tem vários outros de hábitos, né? Que hábito a jato, não vou lembrar aqui agora. Tem os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que é diferente da que é do Covey, mas este aqui, na minha opinião, é o melhor livro que eu li sobre hábito até hoje. Né? O Poder do Hábito é muito bom, ele é mais denso, claro, mas este aqui ele dá o passo a passo. Se você está buscando um passo a passo de como criar micro-hábitos ou hábitos novos na sua vida e retirar os que você não gosta, eu recomendo este livro aqui. E aí ele faz o seguinte, que o crescimento do micro-hábito é transformador, e é de fato. Porque ele fala, para você fazer a sua lista lá, por isso que eu falo, é um livro que você tem que estudar, ele vai pensando, vai pegar o caderninho e vai fazendo. Para você começar com 3 micro-hábitos no mês. E a cada mês você vai aumentando 3. Se você acha que 3 é muito, começa com 1. Eu comecei com 2, já estou com 6. Então, assim, não, estou com mais. Estou com 6, 8. Porque eu fui gradativamente colocando hábitos que eu gostava, do que eu não gostava. Então, eu já tenho 8 micro-hábitos que alguns já nem são micro-hábitos mais, já virou, né? E eu já estou em busca de novos. Então, é um livro que você vai... E ele vai falar, e ele diz aqui que você vai adequando essas coisas. Porque o que acontece? Quando você cria essa habilidade de mudança de comportamento, você constrói esse comportamento novo, que é o novo hábito. Você tem, a partir disso, você tem um autoconhecimento que você começa a descobrir estratégias, modo de como fazer as coisas, você começa a se autoconhecer, as coisas que te sabotam, as coisas que não te sabotam, você começa a entender melhor como as coisas funcionam. Você aprende a lidar com esse processo de forma natural, você coloca isso no contexto da sua vida e automaticamente você vai mudar de mindset, né? Você vai ter gatilhos novos e vai entrar para aquele ciclo lá, gatilho, rotina, recompensa na sua vida e você vai seguir caminhos outros. E aí, é o que eu disse aqui, isso pode ser para coisas boas ou para coisas ruins. E isso pode acontecer, e ele dá uma sugestão aqui, de você fazer isso em grupo, na sua empresa.
De repente, ele dá o passo a passo aqui de como fazer como uma equipe isso. Quais hábitos que a equipe quer fazer para mudar, e é muito interessante fazer. Então, no final do livro aqui, tem milhares de sugestões, ele te ajuda a te dar insights, micro hábitos para viagens de negócio, micro hábitos para abandonar alguns hábitos. Então, ele tem aqui muitas coisas, e além disso, ele dá aqui um site dele, que você entra lá, tem várias informações, é um site em inglês, que eu vou deixar linkado aqui no vídeo para vocês, que isso aqui era um curso, né, dele, que depois virou o livro. Então, tem lá para você começar isso hoje, sem medo de ser feliz. Eu sou prova viva que isso funciona, tudo funciona desde que você se dedique a, esteja disposto a, e encontre as ferramentas corretas para. Então, não perca. Se você tiver a oportunidade de exercitar isso aqui, esses micro hábitos na sua vida, todos nós temos alguns hábitos que a gente quer incorporar ou retirar, né? Tem uns que estão tão arraigados que a gente não gosta e que quer mudar de uma vez só. Não vai acontecer. Vai acontecer se você começar, tudo que começa micro, a própria goteira, né? Ela vai pingando, 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 uma hora vira uma lagoa gigantesca e vai se embrenhando por caminhos que ninguém para mais. Então, lembre disso, né? Que você pode começar com microgotas de ações e micro hábitos diários, que isso vão te levando a lugares que você talvez não esteja indo por conta de estar estagnado e parado aí na sua vidinha, porque você quer começar com o máximo, com a potência máxima, é tudo ou nada. E não é assim que funciona. São em pequenos passos que se chega, que se constrói uma jornada de vida, uma jornada de carreira profissional, uma jornada de todos os sonhos que você tem aí. Então, olha, eu já falei aqui 52 minutos, gente. Eu estou falando aqui agora que eu vi que passaram 52 minutos. Então, primeira coisa, semana que vem, eu vou aproveitar que vocês estão aqui, eu espero que, de verdade, que eu tenha agregado aí valores a vocês. Muito bom, ele é cheio de diagramas, é muito bom. Então, espero que eu tenha agregado algum valor, que tenha feito a diferença na noite de vocês. Eu quero agradecer por vocês que estão aqui e avisá-los que na próxima semana nós teremos aqui conosco a honra de estar com Márcio Schutz e a Fabrícia, especialistas em eneagramas, seres humanos espetaculares, um profissional exemplar, com quem a gente fez a nossa formação de eneagrama. Então, ele vai estar aqui no nosso programa Note Aí da semana que vem, falando dos tipos do eneagrama, que é um assunto muito para você. Se você não conhece, você não pode perder, que é sensacional. O Márcio e a Fabrícia são profissionais que a gente recomenda de olhos fechados. Então, no próximo programa, na semana que vem, estarão aqui conosco. Será um prazer tê-los aqui com a gente. E lembrá-los que, neste final de semana, ainda dá tempo. Gostaria muito de ver vocês com a gente lá no Hotel Vila Santa Mônica. Nós vamos falar do Hotel Union. O Hotel Union é o nosso treinamento, o nosso workshop para casais, para solteiros, para pessoas que se relacionam, sejam eles homem-homem, homem-mulher, mulher-mulher, homem, não importa a configuração, pessoas que se relacionam e que se amam. O João Ribeiro agregou muito. Obrigada, João. Aqui, ó, vou até botar aqui, ó. Agora, aqui, ó, o outro comentário. Leia os livros inteiros no banheiro. É isso aí, gente. É isso aí. É isso aí. Então, semana que vem, Eneagrama com Márcio Schutz e Fabrícia. Vocês não podem perder, eles são sensacionais. Neste final de semana, temos o AT Union. Espero muito por vocês. Se vocês querem entender mais de relacionamentos, né? Para começar, nós vamos falar sobre 8 pilares. Um dos pilares são os 6 tipos de amor. Se você não sabe o que são os 6 tipos de amor, já entra lá no nosso site, que eu deixei aqui linkado nos comentários. Baixa o PDF. Ali já tem umas perguntas para você falar assim, o negócio está feio. Então, ainda dá tempo de se inscrever. A gente espera por vocês na próxima semana.
com Márcio Schultz e Fabrícia. Neste final de semana seria um prazer encontrá-los pessoalmente. Quanto mais gente a gente encontra, mais a gente cresce. A gente nunca cresce sozinho, a gente sempre cresce acompanhado. Eu espero vê-los. E, além disso, tem lá no nosso site todos os nossos cursos presenciais e online. Nós temos vários cursos online. Para quem não viu ainda, né? Para quem não conhece o nosso OT Extreme, para quem baixar o PDF do nosso OT Extreme, a gente está dando... Para que vocês não... Para você que não me conhece, que está me ouvindo falar aqui pela primeira vez, quer fazer um treinamento de imersão de 3 dias, chama-se OT Extreme. Não sabe o que é? É só baixar o PDF, que para começar a nossa conversa, nós vamos liberar para você um curso de 30 videoaulas chamado OT Elements. Se você não foi lá ainda, vá até lá. www.olho de tigre, vou até botar aqui o site. Peraí. Para você que não nos conhece, www.olhodetigre.com.br. Entra lá, conheça todos os nossos produtos, os nossos testes, que tem lá, testes comportamentais, para que você entenda um pouquinho mais sobre o comportamento humano. Eu espero ter agregado à noite de vocês pelo menos algum conhecimento dentro do que eu me propus aqui hoje. Espero ter feito a diferença pelo menos em 1%. Hoje eu não vou colocar aqui o que bom, que pena, que tal, mas eu posso até falar. Que bom que vocês estão aqui comigo até esse momento, que bom que eu pude falar um pouquinho de uma literatura que eu li e achei muito interessante. Que pena que as pessoas leem pouco e estão um pouco dispostas a compartilhar aquilo que elas aprendem. E que tal você começar daqui a pouquinho a criar o seu micro hábito? Quando você escovar o dente hoje à noite, o que você pode agregar aí? Tá bom? Vou colocar aqui o nosso vídeo institucional para encerrar o nosso programa de hoje, que eu fiz solitária sem o Pravani. Eu confesso que a gente está tão junto há tanto tempo que fazer aqui hoje foi um desafio para mim, mas foi um prazer imenso estar com vocês aqui mais uma vez. Espero vê-los na semana que vem, na outra. Então, anote aí, semana que vem temos um encontro Eneagrama. Até mais e bom final de terça-feira, bom final de semana, né? Porque eu espero vê-los no OT1, tá bom? Beijo, até semana que vem.